E eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 11, né? A equipe ainda vai ficar aqui. O Maurício vai me dar esse prazer aí de fazer um fundo aqui para nós, né? Porque eu vou copiar o pastor Jair da semana passada. E aproveitar e dizer a você que o nosso refúgio está lindo. Eu tive a oportunidade de ir lá para fotografar, como o pastor Jair falou. E realmente eu fui lá. A equipe fez num momento recorde tudo aquilo, né? Levou todo o equipamento para a confecção daquele portão, fez tudo num dia, instalou. E o que eu entendo no meu espírito, a força que Deus nos deu para cumprir uma obra daquela num dia. E é difícil, porque você teve que produzir tudo, né? Porque não tem nada lá. Então tudo foi levado, desmontado, e teve que fazer e instalar ao mesmo tempo. Isso não é comum numa obra. Mas quando nós vivemos pelo sobrenatural, aí tudo muda, né? Então eu glorifico a Deus, né, pela vida do pastor Leandro, pela vida do Gerson e por sua vida, porque é a sua adoração na oferta, nos seus dízimos, que tem dado a oportunidade da igreja proporcionar, da igreja continuar avançando em tempos de caos. Só que eu não vou falar do caos. Eu quero dizer para você que eu tinha escrito aqui o que fazer diante do caos, e orando agora à tarde, o Espírito Santo falou para mim: não, esquece isso. Esquece falar daquilo que nos dificulta e às vezes nos limita. Então, hoje eu quero que você fale, que você compartilhe com a igreja, até que eles vejam a glória de Deus na vida deles, que eles me busquem. Então nós precisamos buscar ao Senhor. E quanto tempo vai durar essa busca? Até que você veja a glória de Deus. Até que você veja a glória de Deus na sua vida. Enquanto você não vê, insista, né? Busque a presença dEle. E nós vamos compartilhar isso em nome de Jesus. Quando eu crescer eu vou ter uma barba assim, ó. Só Jesus, hein? Quando eu crescer eu vou ter uma barba assim, barba de Abraão. Em nome de Jesus, né? Moisés, né? Mas Moisés para ser um pouquinho mais novo, né? Exato, o mar vermelho. Então eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E eu gostaria que você abrisse aí a palavra do Senhor em João capítulo 11, a partir do verso 18. Se você se deixou ser usado pelo Senhor durante essa adoração, essa palavra ela tem tudo a ver com você agora, com o que nós estamos fazendo, com o que nós estamos compartilhando nessa noite. Então leia comigo aí a partir do verso 18, né? Eu costumo sempre dizer aqui na igreja que tem púlpito que não me favorece, só por Deus. E às vezes eu tenho que ficar na ponta de pé assim, mas é normal, né? Vamos lá. Verso 18 diz assim. João 11, 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém 15 estádios. Mais ou menos uns 3 quilômetros assim, né? E muitos dos judeus tinham ido consolar Maria e Marta, aliás, melhor dizendo, Marta e Maria, acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveste aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que há de vir no mundo. Pai santo e justo, eu te louvo nessa noite. Nessa viração do dia, Senhor, que a sua graça e poder venha sobre nós e em nós. E nós sejamos tomados de revelação. E esse momento não seja apenas, Pai, um culto vazio,
desprovido de revelação, mas que o culto de hoje nos traga revelação e direção, discernimento, poder e autoridade para fazer o que o Senhor nos mandou fazer. O Senhor é o único que pode mudar o nosso destino. E o Senhor prometeu que o seu Espírito nos ensinaria e nos conduziria a toda a verdade. Então que nessa noite os nossos olhos e ouvidos estejam abertos, a sua voz e a sua palavra toque o nosso espírito e promova em nós, Pai, uma atitude de fé. Promova em nós, Senhor, um agir no sobrenatural, para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Eu acredito que por si só, dentro dessa adoração, você está abençoado pelo Senhor. Mas Deus não quer que eu e vocês sejamos abençoados por Ele só em momentos, só em cerimoniais ou em circunstância que nós estamos às vezes desesperados buscando a ajuda dEle. Mas Deus quer que nós sejamos todo o tempo pessoas, canais de bênção, e que nós tenhamos a nossa fé, queridos, firme. Não aquela fé que volta e meia ela está oscilando diante de uma situação, de uma circunstância. Eu quero dizer a você que buscar a Jesus vai além de você viver um cerimonial. E eu quero nessa noite que você desperte e entenda que tudo que você fizer em nome de Jesus, você precisa fazer até que você veja a glória dele se manifestar na sua vida. Até que você veja Deus agir de uma forma sobrenatural, porque Deus tem a hora certa dele fazer as coisas. E nós temos o hábito de buscar a Deus por uma situação, e quando às vezes a circunstância nos mostra ou nos entristece, ou dá aquela impressão de que nós não vamos alcançar o que queremos, nós desistimos. E essas mulheres aqui nos ensinam que em meio ao caos, em meio às situações que elas estavam passando, elas poderiam dar como um assunto resolvido. Porque a situação de morte de Lázaro não era uma coisa simples que poderia se resolver. Mas elas tinham dentro do coração delas uma esperança, principalmente Marta. E ela diz no texto: Jesus, se o Senhor não estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas ele já estava morto. Segundo a palavra do Senhor, quando Jesus chega, já faz 4 dias que ele está lá sepultado naquela caverna. Mas Marta insiste em procurar Jesus, mesmo depois do problema já vencido ela. Porque a esperança seria o quê? Enquanto ele estava doente, enquanto Lázaro estava ali até agonizando, mas em vida. E é muito comum a gente ter essa esperança enquanto a pessoa ainda está com seus movimentos. Mas no caso dessas 2 irmãs aqui, o assunto já tinha sido resolvido. O irmão já tinha morrido, já estava sepultado há 4 dias. O que há mais a fazer? Mas Marta deixou um ensino para nós. Ela continuou buscando Jesus. Ela continuou buscando o Mestre, porque realmente ela não sabia como resolver. Mas ela tinha convicção no seu espírito de que Jesus poderia fazer algo por ela. Mesmo com tudo acabado, mesmo com tudo resolvido. Se Jesus não ressuscitasse Lázaro, eu quero crer que Marta falava: não, mas ele vai colocar paz no meu coração e eu vou ficar em paz. E quantos de nós já desistimos? A gente olha para a nossa casa, tem mães que vê o filho que ainda continua dominado por vício, pelas drogas, com uma vida sem propósito. E tem mães que já desistiu de orar. Tem pais que tá com os filhos adolescentes sendo problemático dentro de casa, né? Talvez você precisa mudar a sua oração, porque você está orando para Deus abençoar ele, e você tem que orar para Deus botar fogo nele, né? Porque às vezes ele precisa ser queimado pelo Senhor para as impurezas sair.
Aí você fica abençoando. Então não vai resolver, talvez não vai resolver isso aí. Mas essas mulheres, elas não desistiram. E qualquer um desistiria, o cara está morto já há 4 dias. E elas chegam para Jesus e falam: Jesus, o Senhor tem um poder. E ela diz algo que o pastor Jair ministrou no nosso coração, né? No verso 11 ela disse, pois Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedirdes a Deus, Deus te concederá. E semana passada nós fomos ministrados com uma palavra dizendo que tudo que nós pedimos em oração, nós cremos. Tudo que nós pedimos em oração, nós vamos receber, se a gente crer. Se você crer, você vai receber. Então, essa palavra, ela coloca nós no mesmo nível de Jesus, porque Marta disse: Jesus, se o Senhor pedir ao Pai qualquer coisa, eu sei que Ele pode fazer. E Jesus, semana passada, falou para nós que se nós orarmos, confiando na nossa oração, crendo na oração, nós vamos conquistar muitas coisas. Deus pode realizar muitas coisas na nossa vida. E eu quero glorificar Deus pela sua vida e pela minha vida. Então a nossa vida com Deus, ela não pode ser um cerimonial. Embora os cerimoniais, eles fortalecem sim a nossa vida, mas a nossa vida tem que ser movida pela fé nele e fé na sua palavra. Nós não podemos observar o caos, querido, que está muitas das vezes diante de nós e nos permitirmos permanecer paralisados e limitados por causa disso. Mesmo que esse caos já tenha saído do controle das nossas vidas, como no caso dessas moças. Essas moças não poderiam mais resolver o problema. O menino já cheira mal, já estava o seu corpo destruído, cheio de imundície já. Mas elas buscaram a Jesus, entendendo que Ele tem o poder para fazer todas as coisas. Nós no Brasil, na quarta-feira passada, já completamos 100 dias de quarentena no Brasil inteiro. E eu e você precisamos entender que esse processo, tem gente que já está desistido da vida, está passando nas avenidas, vendo os comércios fechados, vendo empresas às vezes liberando funcionários, mandando funcionários embora, e as pessoas já estão achando que a vida acabou. Mas Deus vem com uma palavra dizendo que não, que se nós orarmos ao Deus que é o nosso Pai, crendo, nós vamos receber o que nós estamos pedindo. E eu quero profetizar sobre a sua vida, que se você se levantar em oração e em fé, e clamar por Jesus, Ele vai realizar o desejo do seu coração e do meu coração. Por isso que quando eu falo do refúgio, eu já vejo tudo lá estruturado, tudo lá pronto. Eu já olho para essa igreja, eu já vejo essa igreja lotada, com pessoas adorando ao Senhor, nos cultos presenciais, porque eu creio que Deus pode fazer isso e guardar a minha vida e a sua vida. Porque Ele é o Senhor e o Deus de todo o poder, de toda adoração. Então você não pode ficar paralisado, limitado. O caos está instalado na nação, fazendo pressão sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre os seus filhos, sobre a geração. E o que você vai fazer? Você vai ficar observando. Aquelas mulheres podiam ficar sentadas diante do túmulo do irmão e só observando, não tem mais nada para fazer. Mas a Bíblia diz que elas saíram de casa, que Marta saiu ao encontro de Jesus, para dizer para ele: Jesus, eu preciso de uma palavra sua. Marta não deixa que o caos dê a última palavra. Ela não deixa que a tristeza que ela estava tendo desse a última palavra. Mas ela se levanta em fé quando ela ouve dizer que Jesus está no caminho, está vindo. E eu quero dizer para você: Jesus está vivo, Ele ressuscitou. Ele continua e pode ouvir sua voz. Ele continua e pode promover um milagre. Mas você precisa crer na oração que você está fazendo. E quando a gente crê, a gente não desiste. A gente insiste. A gente profetiza. A gente libera a palavra, né? A gente jejua. A gente se entrega aos pés do Senhor. E você vai ver que essas mulheres fizeram de tudo
para buscar a Jesus, para buscar a Deus para perto dela. Então eu e você precisamos nos apressar em buscar a Deus logo. Porque 100 dias se passaram confinados e você está aí de pé me ouvindo. Por quê? Porque Deus preservou sua vida. Enquanto tem muita gente que não teve mais, não vai ter mais o que fazer, que se perdeu, você está de pé. Você está aqui ouvindo minha voz. Você, essa equipe está toda aqui. Então Deus tem algo novo para mim e para você, mas você precisa buscá-lo. Você precisa dizer: Deus, o Senhor me manteve vivo por quê? O Senhor não deixou essa situação se abater sobre a minha vida e acabar comigo, mas porque o Senhor tem um propósito na minha vida. Então eu vou te buscar, porque eu quero que o Senhor realize esse propósito na minha vida, que nem eu sei qual que é. Porque eu vivi o mesmo histórico, eu e você vivemos o mesmo histórico que todo mundo viveu. Mas eu e você estamos aqui. Você está aí, na sala da sua casa. Então permita que o Espírito Santo ministre o seu coração. Então o que você vai fazer? Você não pode ficar observando. Reage, querido. Não seja aquele corpo que está morto, que está sofrendo uma questão de uma parada cardíaca e o médico injeta choque e aquele corpo só sacode, mas não reage. Injeta ali o choque de novo e o corpo não reage. Você precisa reagir. Reagir dizendo: não, eu preciso buscar a Jesus, porque Ele pode escrever uma nova história na minha vida. Se passaram 100 dias. Se passaram e eu vivi o mesmo histórico. Eu e você vivemos o mesmo histórico. Mas estamos de pé. Que Deus tenha misericórdia, você que está vivendo um desconforto na sua casa por ter perdido alguém. Nós oramos para que a esperança não saia de dentro do teu coração. Mas Deus ainda pode fazer algo pela sua vida, porque Ele é Deus vivo e Ele está presente nessa noite. Então eu e você precisamos ser rápido para que a atmosfera do reino, para buscar a atmosfera do reino, para que essa atmosfera transforme o ambiente que nós estamos vivendo. E foi o que essas mulheres fizeram. Elas buscaram a Jesus, por quê? Porque elas falaram: essa atmosfera, esse ambiente aqui está muito ruim. Ambiente de choro, ambiente de tristeza, ambiente de caos. E elas buscam a Jesus. Por quê? Porque Ele tem o poder de mudar, de trazer uma atmosfera nova, de trazer algo novo para a minha vida e a sua vida. Então, quando a atmosfera do reino vem e ela transforma o ambiente, eu e você precisamos entender que as tempestades, as mortes, as guerras não pode ser vista como situação normal da vida, principalmente quando isso traz um temor no nosso coração. As pessoas estão tão temerosas que você não pode nem espirrar perto delas. Misericórdia, não é? Você não pode nem fazer assim que nem já está ruim, porque as pessoas estão tão temerosas. Mas Jesus disse que Ele é o Deus da vida, Ele é o Deus da ressurreição. Ele, nas mãos dEle está todo o poder. Então, eu e você, quando somos acometidos com uma circunstância, com uma situação, nós não podemos, e se começamos a sentir medo, sentir receio daquilo, eu e você precisamos nos levantar e buscar por um Deus. Porque o sentimento que estava querendo dominar Marta e Maria era um sentimento de desolação, de destruição, de medo. Por duas mulheres na cultura de Israel terem que viver a vida delas sozinha, sem a companhia do irmão querido delas para cuidar delas. E elas buscam ao Senhor. Marta, ela é maravilhosa na atitude dela, e só de alguém lembrar que Jesus estava indo ao encontro dela, ela não espera ele chegar. Ela vai buscá-lo. E ela chega nele e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu quero dizer a você que Maria teve a mesma fala quando viu Jesus. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas a atitude dela não foi igual à de Marta. Ela ficou sentada esperando.
que vai acontecer. E eu quero que eu e você precisamos entender que no mundo espiritual, para as coisas acontecer, você precisa agir. Lembra do Gênesis? Lembra quando Deus disse que a terra era sem forma e vazia? E o Espírito se movia sobre a face das águas? Precisa haver um movimento no mundo espiritual. Você precisa chamar a atenção de Deus, buscar o favor de Deus para a sua vida, para que Deus mude, traga a atmosfera do reino e mude o ambiente onde você está. Principalmente quando tudo isso traz um medo para nós, tenta nos paralisar, nos oprime. Eu e você que já decidimos e cremos nesse Deus, você precisa entender que os seus olhos já foram abertos, que as suas mãos estão livres, não estão mais algemadas, você já não está mais preso. Mas eu e você precisamos compreender que buscar a Jesus vai muito além de um cerimonial. Quando nós falamos de devocional, nós não estamos querendo insistir e ensinar que você seja um religioso, mas que você tenha um relacionamento com Deus. Mas que você entenda que o Espírito de Deus, Ele quer se relacionar com você. Jacó recebeu uma palavra específica de Deus através de um sonho. E onde Jacó estava? Ele estava no deserto. Ele estava num deserto, ele estava numa situação difícil. E a palavra de Deus diz que quando ele busca o Senhor, em Gênesis 28, 10, Deus faz uma promessa para Jacó. Deus, eu não te deixarei até que eu cumpra tudo que eu tenho que cumprir na sua vida. Deus faz promessa. Quando nós o buscamos, Ele faz promessa na nossa vida. Então você não pode permitir que a tempestade, que a circunstância roube você. Você precisa reagir diante disso. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas 20. É um texto que eu já poderia falar de cor, que eu gosto muito dele. Mas eu quero ler com você, para você saber que eu estou me baseando nessa palavra maravilhosa de vida que um dia me curou e me libertou. 2 Crônicas capítulo 20, 18, verso 18 diz assim: Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. E levantando-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos filhos dos colalias, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Verso 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, foram destruídos. Enquanto diante de uma situação eu e você decidimos nos levantar e buscar a Deus e adorar a Deus. Por isso que eu disse que o momento do louvor é muito importante, de um culto. Às vezes nós não damos a devida importância, mas eu e você precisamos entender que o louvor é uma arma de guerra. E essa arma de guerra, ela causa um estrago no mundo espiritual. É uma atitude de você se levantar. A Bíblia diz que Josafá se levanta, se prostra, adora, clama, louva ao Senhor e vê os inimigos dele destruídos. Então, até que você veja a glória de Deus, busque a Ele. Enquanto você não vê a glória de Deus se manifestar na sua casa, sobre os seus negócios, sobre a sua vida, não pare de buscá-lo, mas insista, porque Ele e nele tem a resposta. O Senhor tem todo o poder. Você não pode permitir que a incredulidade seja senhor da sua vida.
E diante da situação, nós vamos nos permitindo ser roubados. E daqui a pouco, a gente não está crendo mais. A gente está sendo dominado pelo medo, pela circunstância. Mas essas mulheres, elas não fizeram assim. A Bíblia diz que Marta sai correndo para falar com Jesus, tem um diálogo com ele, como você leu comigo. E eu quero dizer a você, e que Jesus em nenhum momento desencorajou a busca daquela mulher. Mas ele, com as suas palavras doces, colocou paz naquele coração. E aí Josafá, quando se vê também diante de uma crise, diante de uma circunstância, a Bíblia diz que Josafá se prostra com o rosto em terra. E não faz isso sozinho. Então talvez você, nesses dias, tenha experimentado o caos, mas você precisa buscar ao Senhor até que a glória de Deus se manifeste. Porque eu quero dizer a você que a sua igreja, a CEPA, a igreja onde Deus te colocou para você aqui adorá-lo, ela está viva, ela está trabalhando. E nós vamos conquistar. Isso não é palavra de efeito, não. Nós temos conquistados, porque a obra é de Deus. Mas Deus quer que você seja esse instrumento. Primeiro dentro da sua casa, primeiro dentro da sua geração, na sua nação, que é a sua família, para depois você poder impactar a vida de outros. A incredulidade, ela traz desesperança e tristeza. Marta, Maria e os discípulos estavam desesperançosos e tristes. Mas Jesus Cristo disse: se você crer, verás a glória de Deus. Mas Marta disse: sim, mas na verdade ela não creu. No verso 11, no verso 40 do capítulo 11, ela falou: eu sei, Deus, ele vai ressuscitar no último dia. Ele vai se levantar lá no último dia, eu creio nisso. Mas Jesus não está falando disso. Deus está falando de algo imediato. E eu quero aproveitar essa palavra para te dizer que Deus não está te falando de uma bênção que vai acontecer com você daqui 10 anos. Ele está te falando de algo imediato, mas você precisa buscar. Você precisa estar interessado. Uma palavra que eu gosto de usar muito é que você precisa estar mais interessado em ser abençoado do que Deus de te abençoar. Você consegue entender isso aí? Você está mais interessado na bênção do que Deus de te abençoar. E quando você está interessado, orar não é peso. Buscar a Jesus não é peso. Estar num culto presencial não é peso. Porque você fala: não, eu sei quem estou buscando. E sei para que eu estou buscando. Lembra a canção que nós cantamos agora há pouco? A ti eu vou clamar. Vai mesmo? Vai, bebê. Vai clamar mesmo? A ti eu vou clamar. Vai mesmo? Será que essa semana você vai clamar mesmo ao Senhor? Você vai gastar tempo? Está fazendo tantas coisas e está esquecendo do principal. Buscar a Ele, porque é Ele que vai mudar o seu destino. E eu quero dizer a você que a morte de Lázaro é algo tão impressionante. Porque alguns historiadores dizem que o túmulo de Lázaro era em caracol, assim. Então, assim, não era um túmulo que você entrava e você já via alguma coisa. Você tinha que entrar, descer umas escadas e o túmulo era depositado, e o corpo era depositado lá embaixo. Então, quando Jesus diz Lázaro sai para fora, a impressão que a gente tem é que ele estava na porta, né? Não, ele precisou sair de um lugar. E eu fico imaginando aqui a cena. Se ele já estava podre há 4 dias, apodrecendo lá. Você imagina isso? Deus liberar uma voz e as células falavam: vamos ter que voltar tudo de novo e reconstruir tudo de novo, e rápido, porque a voz é do dono. A voz é do Todo-Poderoso, né? Você imagina todos os órgãos sendo reconstituídos e rápido, porque Jesus não podia ficar esperando lá fora muito tempo. E as células do corpo de Lázaro, gente, não teve tempo de fazer nada, que ele teve que sair amarrado. Eu acho que Lázaro ficou assim: gente, o que vocês querem? Sai daqui, meu. O homem já chamou você, tem que ir.
E a Bíblia diz que ele sai todo enfaixado, né? Que era o processo que os judeus faziam com todo o corpo, né? De uma pessoa que já tinha falecido. Então eles enrolavam nos tecidos, que nem uma múmia assim. Então você imagina ele lá. Eu quero que as células falam, meu, vai, porque o homem já chamou seu nome. Então não dá tempo de você tirar a roupa, não dá tempo de você tirar, não dá tempo, vai embora, vai. Porque Jesus disse, Lázaro, sai para fora. E eu quero dizer a você, Deus está falando de um milagre imediato. Mas esse milagre, para acontecer na vida de Lázaro, precisou da participação das irmãs dele. O milagre na minha vida e na sua vida precisa da sua participação. Deus não quer... Ele pode fazer tudo, lógico. Ele tem o poder de fazer tudo, sim. Mas o que Ele combinou conosco, o meu nome precisa ser glorificado na sua vida. Ele não combinou de fazer tudo sozinho. Ele falou assim, todas as vezes que vocês orarem em meu nome, o meu Pai vai fazer a obra, vai te abençoar para que Ele seja glorificado. Deus quer contar com você, meu irmão e minha irmã, para que você compreenda que vai precisar da minha atitude e da sua atitude. Jesus estava certo que Lázaro haveria de ressuscitar. E o sonho já havia sido conquistado. Tudo que acontece no mundo natural tem que ser conquistado primeiramente no sobrenatural. E aí nós vemos que Jesus faz uma oração ao Pai. E essa oração que ele faz ao Pai, ele diz para o Pai, Pai, eu estou orando, mas eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí o Espírito Santo nessa noite nos fala uma coisa. Flávio, pode orar, porque Ele te ouve. Ele te ouve, Well. Ele te ouve. Uma oração sua, e Ele te ouve, porque você é filho. E quando nós vivemos com o Filho, não há impossível, não há limites para a nossa vida. Então eu e você podemos fazer essa oração. Pai, o Senhor sempre me ouve. Eu vou orar para cumprir o protocolo. Porque a tua palavra diz que o Senhor só vai agir se eu orar. Então a oração é só para cumprir o protocolo, porque eu sei que o Senhor me ouve. E eu sinto no meu espírito que essa semana é semana sobrenatural. Eu quero dizer a você que nós estamos fazendo aqui todo esse treino. Que em breve Deus vai nos dar condições da gente ter um estúdio aí de televisão. Já imaginou? Sonhar grande. E tem que treinar a equipe com coisa pequena primeiro, né, tal, para depois entregar o que é sobrenatural. E eu sonho com isso. Eu sei que Deus pode nos colocar nisso. Para quê? Para a gente se ufanar? Não. Para nós colaborarmos com a propagação do Evangelho. Deus está te treinando, meu irmão e minha irmã. Então se esmere nesse treinamento. Não tem esse momento aqui como um momento assim, tem que fazer porque o pastor pediu para fazer. Não. Deus está me treinando para algo maior. Né, diretor? Deus te abençoe aí. Deus te louva aí. Nós precisamos ressuscitar o prazer de viver. Eu posso ser melhor do que eu sou hoje. Você não pode voltar, dia 2 nós vamos voltar com o culto, mas você não pode voltar do mesmo jeito. Você não pode voltar com as mesmas coisas, com as mesmas ideias, não. Você precisa voltar no poder sobrenatural. Você precisa voltar diferente. Você precisa voltar impactado mesmo e disposto a impactar outras pessoas. Você precisa resgatar o prazer de viver, resgatar a felicidade. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. E Deus quer ressuscitar a possibilidade de eu e você sermos felizes de novo. Porque Marta e Maria não estavam felizes. Elas estavam muito tristes. E é raro, né? Uma família de irmãos se gostarem, né? Tem irmão que morre, né? Por falar, graças a Deus. Não é? Né? Tem irmão que só por Deus. É verdade, queridos. Tem irmão que só por Deus. A gente ama mesmo pela misericórdia. Né? Mas nós precisamos entender que nesse caso aqui não.
nesse caso aqui, ela estava sentindo falta de Lázaro mesmo. Ia ser muito difícil para elas. E talvez eu e você não tenhamos a nossa dimensão, mas cada um vive as suas guerras. Cada um pode estar vivendo as suas conquistas. E eu e você precisamos entender que eu e você precisamos sair desse nível que nós tínhamos em março. Nós não podemos, no início desse processo, voltar à mesma coisa. Você precisa experimentar o sobrenatural. É a visão que Deus te deu. Nós precisamos identificar os inimigos das nossas conquistas, que o primeiro eu já falei para você, um deles é a incredulidade. É achar que a nossa vida não vai avançar. É achar que a economia do Brasil não vai avançar. É achar que as coisas não vão se corrigir. Mas se nós estamos declarando que todo o poder está no nome de Jesus, nós temos que ser o primeiro a crer, o primeiro a se lançar em fé. E você precisa glorificar a Deus por isso. A condição para se manter no reino é você nutrir-se de fé. Em Hebreus 11, verso 6, você se nutrir de fé, meu irmão e minha irmã. Você entender que é a fé na palavra do Senhor, na sua palavra, no nome de Jesus. É você entender que a fé é que vai conduzir você a um caminho de vitória e de revelação. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus está te chamando você nessa noite para você buscá-lo. E Ele não está nem aí com a tua idade. Tem gente que eu sou novo demais, eu sou velho demais. Quando Deus envia Moisés no Egito para ser um instrumento, Moisés estava com 80 anos. Abraão, quando Deus chama, estava com 75. Teve o primeiro filho com 100. Você é novinho ainda, você é novinha ainda, você tem muito o que fazer. Mas você precisa acreditar, você precisa ter fé. Você não pode olhar para o caos, para a situação. E você precisa compreender que a glória de Deus, você precisa experimentar. Se você ainda não experimentou, precisa experimentar. E pastor, e eu que já experimentei? Você precisa derramar essa glória na vida de alguém. Se houver incredulidade, as conquistas serão obstruídas. Os traumas matam as conquistas e sepultam a visão. E Deus te deu uma visão. Deus te deu um propósito para você viver ao lado dele. E eu e você precisamos entender isso. Jesus está certo que Lázaro haveria de ressuscitar. Jesus e tudo o que acontece no mundo espiritual, eu quero que você grave isso, precisa ser conquistado. Tudo o que acontece aqui, você precisa conquistar no mundo espiritual. Como Josafá fez. Josafá quando se prostra, quando busca Deus, quando clama a Deus, quando Marta vai em busca de Jesus e clama pela ajuda dele, ela está mexendo no mundo espiritual, porque no mundo natural ela já não podia fazer mais nada. Mas quando ela toca o coração de Jesus, quando ela se movimenta no mundo espiritual, ela muda a realidade do seu ambiente, porque ela traz a atmosfera do reino. Você precisa trazer a atmosfera do reino para dentro da sua casa. Parar de levar os problemas da sua casa para as pessoas, achando que as pessoas vão resolver. Mas se levantar em fé e dizer: eu vou te buscar, Jesus, e eu vou ver a sua glória se manifestar dentro da minha casa. Nós precisamos viver isso. A condição para nós manter, você nutrir o seu coração. Não pode ter traumas, não pode ter incredulidade no teu coração. Não permita que a sua visão seja sepultada. Você precisa, depois que você busca Deus, você precisa usar a autoridade que Deus já te deu. A Bíblia diz que Deus nos dá o cetro de autoridade. Então você precisa dominar o inimigo. Não seja dominado por ele. Declare que você tem a promessa e o inimigo não pode te tocar. No seu momento de oração e no seu momento de busca.
Sabe o que acontece às vezes quando nós oramos? Nós começamos a orar. Tem gente que começa a orar, Maurício. Lembra da receita da Ana Maria Braga? Só Deus. Tem gente que começa a orar, ele começa a falar assim: eu não coloquei crédito no meu bilhete único. O que tem a ver? Mas o que tem a ver? O assunto, o que tem a ver? Se concentra. Pastor, eu tenho muita criança aqui em casa. Tranca ela dentro de um quarto lá, orando junto com você também. Mas busca. Chama elas para buscar. E eu vou dizer para você, se você ensinar as suas crianças a buscar a Deus em casa, você não vai ter sossego. Porque depois que elas experimentar a presença de Deus, elas vão querer todo dia. Eu estou dizendo isso para você. Eu tenho uma pequenininha lá em casa, não é minha filha não, minha sobrinha. O show, você quer ganhar o coração dela, não é você cantar funk para ela não. Você cantar, vir falar com Deus. Acabou, você ganha ela. Você começou a cantar para ela, vir falar com Deus, acabou, você chama a atenção dela. E eu quero dizer para você usar a autoridade. E para isso, eu e você precisamos evitar as brechas. Porque o inimigo toca em alguns de nós. Por que ele toca? Devido às brechas. Portas abertas para a sua atuação. E as portas abertas você já sabe. É uma desobediência deliberada. É o pecado. É o medo. É a desconfiança, a falta de fé. E a principal, incredulidade. Não consegue crer que Deus pode fazer. E eu e você precisamos crer que Deus pode fazer o que Ele diz que faz na sua palavra. Ele pode te dar algo novo, ressuscitar os seus sonhos. Ele pode restaurar a sua vida. Compreenda isso, querido. Nada de sobrenatural vai acontecer na sua vida se você não buscá-lo. Porque Jesus disse: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Se você não buscar a Ele, e se você não insistir com isso, você nunca vai experimentar a glória. Você nunca vai experimentar o poder de Deus sobre sua casa. Você nunca vai ver os seus sonhos realizados, as suas conquistas estabelecidas. Por quê? Porque simplesmente você não busca. Não é o inimigo que te atrapalha, não é a circunstância, não é a situação, o plano econômico, não é nada disso. Mas é simplesmente uma falta de disposição de buscar o Senhor, mesmo em tempos difíceis. Então eu e você precisamos entender isso. E eu gostaria que você aí na sua sala ficasse de pé. E você escolhesse um lugar aí onde você pode ficar a sós. E entender que você precisa se levantar. Você precisa se levantar e dizer: Deus, eu preciso te buscar. Eu preciso, Deus, estar na sua presença. Eu preciso, Deus, tocar o seu coração. Porque eu sou um homem e uma mulher de fé. E como Marta eu creio. Eu creio que o Senhor pode fazer. Como Marta e Maria, eu creio que o Senhor pode. Perdoa a minha incredulidade, Senhor. Esse momento de louvor que nós preparamos para você, para que juntos nós possamos adorar a Ele, eu e você precisamos entender isso. Que Jesus quer usar a sua vida para o nome dEle ser glorificado. Deus quer ouvir sua voz, Thaís, para buscá-lo. Deus quer ouvir sua voz, Lázaro. Deus quer ouvir sua voz, Marícia. Buscá-lo. Chamar Ele para andar com você. Chamar Ele para estar com você. A glória de Deus, ela se manifestará quando você buscá-lo, quando você adorá-lo. Eu gostaria que você dedicasse esse tempo ao Senhor. Você e Deus agora. É uma canção que você conhece. Deixa Deus ouvir. Deixa Deus usar a sua voz. E chame por Ele, busque por Ele. Coloque o seu destino nas mãos dEle.
como Marta e Maria fez, colocou o destino de Lázaro nas mãos do Senhor. Um destino que já estava acabado, Tom, estava acabado. Mas elas estavam falando do Deus da vida. E essa semana você se desafia a falar com o Senhor, a se entregar, a se entrar no seu quarto e dizer: Deus, eu creio que o Senhor pode restaurar o meu filho, a minha filha, e que eu e a minha casa te serviremos